Olá pessoal, eu estou voltando agora com esse novo vídeo. Depois de algum tempo ausente, eu vou tentar trazer mais alguns outros conteúdos. Eu queria trazer para vocês agora um vídeo de TSP-Line para o Rhinoceros, a partir do 3 ou 4, indiferente um pouco isso. E se você já tem instalado aí ou não tem instalado ainda, se você entrar no site da Autodesk e procurar por TSP-Line, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode baixar a versão educacional por 3 anos. Então é só fazer um cadastro lá, é gratuito. Loga na sua conta, coloca para fazer o download e você vai receber por e-mail o serial desse programa. Então é só instalar lá e abrir o seu Rhino. Então, indiferente da versão do Rhino, você pode usar para o 4 ou por 5, não tem problema. E é só vir aqui no menu que ele vai abrir TSP-Line e você vai ver que ele está instalado corretamente. Caso não abra o seu toolbar do TSP-Line, é só clicar com o direito aqui em cima do toolbar do Rhino e dar um Show Toolbar e procurar pelo do TSP-Line. Eu vou usar... Cadê ele aqui? Deixa eu dar uma conferida. O meu aqui não está aparecendo, o toolbar. Eu poderia vir ou pelo menu aqui, dar uma procurada. Eu vou colocar aqui no Command Line TS Toolbar. Ele vai dar um load aqui para mim. Por algum motivo não estava abrindo, às vezes acontece isso. Então, na dúvida, você faz isso. Eu vou usar esse All Commands aqui e vou usar esse menu maior, que eu prefiro ele. Tem todas as opções aqui. Ele tem uma versão de texto também, né? Aqui as utilidades novas que vieram na versão 3, 3.5 ou 4. Eu estou usando aqui o 3.5, se não me engano, mas é indiferente. Se você usa o 2.2 ou alguma versão dessa anterior, não tem problema nenhum. Talvez só mude alguma outra coisa. Tá, eu vou fechar aqui esses menus. Eu não gosto de usar isso, porque atrapalha um pouco. Prefiro usar direto o atalho do teclado. Vou colocar ele aqui em cima. Ok. Fechei aqui no Rhino. Então, como que a gente usa o TSP-Line? Maximizei minha janela aqui. Primeiro vamos testar com alguma primitiva aqui, né? Então vou pegar o box aqui. Nessa versão 3, você pode clicar no grid para criar o objeto. Na versão anterior, você tinha que... Ele automaticamente colocava o objeto no centro da cena, então era um pouco chato. Às vezes você estava fora ali do grid e queria criar algum TSP-Line por aqui. Não dava, ele criava lá no centro, então você tinha que arrastar para cá. Agora você pode usar o Snap e criar um TS aqui, por exemplo, ó. Já fazer alguma coisa aqui direto. Pessoal, como eu tô com 5, eu vou utilizar o Gumball aqui, tá? Mas quem não tiver, talvez vai ter que usar um pouco mais de Move. Mas o TSP-Line também tem os botões dele, né? Os gizmos dele. Então vou deletar aqui. Tá, então tem esse box. Como que a gente utiliza então o TSP-Line? Porque até então eu não vou chegar aqui e vou começar a dar um extrude aqui. Eu nem sei onde está o extrude aqui, porque eu não uso desse jeito. Mas eu poderia ficar procurando o extrude aqui. Não é tão legal. Então, para abrir o menu do TSP-Line, Ctrl espaço no teclado. Ctrl espaço, ele vai abrir essa caixinha aqui da direita. Então aqui tem todas as informações que eu preciso. Do manipulador, o módulo de objeto. Esse multiplicador depois eu mostro. Drag Mode é legal, depois eu mostro também. Soft Manipulation, Hotkeys, Retopo e Speed. Esse Speed é interessante porque ele cria um sistema aqui, esse TSP-Line novo, que ele fica convertendo a malha num objeto mais leve. Então às vezes você está com um problema de velocidade com o TS, dá uma conferida aqui se está compatível, se está Speed
alguma outra coisa do tipo. Acontece às vezes de não funcionarem ferramentas do Rhino no TS, porque ele está às vezes em modo fast. Então é bom colocar no modo compatível, que ele fica intercalando entre um e outro quando precisar, sem perder as funções do Rhino. Então outra opção muito importante é o hotkeys. Se o hotkeys não estiver ligado, não vai funcionar os atalhos no teclado. Então quando está desligado, quando você digita alguma coisa no teclado, ele vai lá para cima, para o comando aqui do Rhino. Se você está com ele habilitado, você está ligando as funções do TSP-Line. Vou desligar o Gumball aqui. Então vocês verem que ele tem um gizmo aqui próprio, né? Que é super interessante. Tem até essas funções de 2 eixos aqui que é muito bom, que poderia ter no Gumball do Rhino também. Mas então, eu estou com esse hotkey ligado, então ele está funcionando aqui. O W, que é o Move, o Translator, o E, que é o Rotate, e o R, que é o Scale. Então, eu fico trocando entre esses manipuladores na hora de utilizar o TSP-Line. É super prático, é mais fácil do que você vir aqui, por exemplo, e trocar o manipulador. O Hidden é o Q, tá? Então Q, W, E e R. Então eu posso trocar a mesma coisa aqui em cima. Então, para ficar mais rápido, eu uso o teclado mesmo. É mais eficiente. Segunda opção, Object Mode. Então eu estou no modo objeto. Isso quer dizer que quando eu mover aqui, ele move o objeto inteiro. Então, se eu coloco aqui em Vertex, ele vai me ligar as Vertex do TSP-Line. Se você trabalha com Max, algum programa poligonal, Maya, ou que for esses afins aí, o sistema é parecido, mas não é igual, tá? Então, não tente se prender muito ao que você sabe de poly no TS, que ele atua de forma diferente. Aqui é como se fosse NURBS colado de algum jeito. É um sistema interessante, mas não é igual necessariamente poly. Então, modo Vertex, você tem as Vertex e você faz o controle do objeto por aqui. Tem a vantagem de você usar o do Move de 2 eixos aqui, que você pode travar no eixo que você quer e fazer as alterações. Indiferente se você usa o Gumball ou se você usa o manipulador do TS, tá? Se você está numa versão 4 do Rhino, provavelmente você vai preferir utilizar o manipulador do TS, porque não vai ter Gumball lá. Então o modo Vertex, vou mudar aqui para o modo Edge. Então ele vai pegar pelas edges do objeto. E o modo Face, que ele vai considerar Face. As faces, né? Cada objeto. Mesmo esquema, segurando Shift você aumenta a seleção. Ctrl você tira. E parecido com o Rhino até então, né? E eu tenho ainda atalhos para esses comandos. Os atalhos são A, que é Vertex, S, que é o Edge, e o D, que é de Face. Então tem uma coisa interessante aqui, quando você seleciona uma face e muda para Edge, ele seleciona aquelas edges. Se você muda para Vertex, ele seleciona as Vertex. Então às vezes você quer pegar alguma seção aqui de objeto por Vertex e você troca de Edge para Vertex e Face para Edge e coisas do tipo, né? Não lembre de usar os atalhos, que é bem mais interessante do que ficar trocando ali. Esse Drag Mode é o seguinte: como o Rhino ele utiliza vários C-planes, ou esses grids que a gente está vendo aqui, esse é um C-plane, né? Então o eixo está se baseando por esse C-plane. Aliás, o F aqui é o modo Object de novo, tá? Então A, S, D e F, que é o Object. Então ele considera por esse eixo aqui, ó, que é o C-plane. Se você às vezes quer usar em outro modo View, ele vai considerar a vista da câmera, o sentido do eixo. Então se eu estou olhando aqui de cima, ele vai considerar essa vista, que é a vista da câmera. O VN, que ele vai pegar a direção da face
Então às vezes você está com o objeto rotacionado, é legal utilizar pelo modo VN ali, que daí ele vai se basear pela direção da face do objeto. World, que é fixo, independente se você muda o C-Plane aqui ou não, ele vai considerar sempre esse mesmo e ele volta para o C-Plane. É bom deixar em C-Plane, pode ser que dê algum problema em algumas ferramentas do Rhino. Se acontecer do objeto estar se direcionando de um jeito diferente, provavelmente o C-Plane está trocado aqui. Então dá uma conferida. Soft Manipulation, vou ligar ele aqui. O que ele faz? Ele aplica uma influência nos objetos próximos. Então ele tem um raio aqui de 2. Vou botar um raio aqui maior, a partir da vista aqui do Rhino mesmo. Ó. Ele puxa essa linha, ou você pode digitar um valor ali em cima. Ó. Eu vou colocar pela vista porque eu não sei o tamanho do objeto. Então ele me deu aqui 61. Então ele vai puxar com uma influência aqui e vai jogar uma porcentagem nos outros. Então isso é interessante se você quiser fazer algum tipo de alteração que interfira levemente nos outros, você liga o Soft Manipulation. Isso mesmo se você importar malha aqui no Rhino usando o TS, ele vai funcionar. Então vou desligar aqui o Soft Manipulation. O retopo é uma opção nova que você pode criar uma face, por exemplo, em cima de um outro objeto. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um Append Face e eu vou colocar esses pontos aqui, ó. Estou segurando o Shift agora para ele perder ali o orto. Vocês estão vendo que ele está criando lá atrás, né? Que ele está criando no grid, normal. Se você liga o retopo, o que acontece? Ele vai colar nesse objeto. Então eu vou dar um Append aqui, coloco ali, ó, tô girando, ele já está colado no objeto e vou fazer ele completa ali, ó, essa face. Então se você continuar, só clicar num ponto, clica numa outra região, às vezes ele dá uma deslizadinha ali, mas não tem problema, você dá uma girada e completa ali, ó. Vou fazer mais um aqui embaixo. Às vezes ele dá uma travadinha, mas é só mover um pouco, porque ele meio que perde a orientação. Colocou ali, vou finalizar, vou dar um espaço. Finalizou. Vou colocar aqui em modo Ghosted. Vocês estão vendo que ela está aqui, ó. Vou botar o Object Mode aqui. E tá aqui, ó. Ele tem um offset, tá? Então, por isso que ele foi criado um pouco abaixo do objeto. Aqui na opção do retopo, aqui por exemplo, ó, retopo offset. Então se você quiser que ele tenha um controle para cima ou para baixo, você coloca um valor positivo ou negativo ali. Então vou desligar o retopo aqui. E o retopo também tem as opções aqui, ó, de grid, de snap, né, view em Word. Então é isso aí. Vou desligar o retopo aqui. Então pessoal, ó, isso é um pouco da parte da interface do TSP-Line, para quem está um pouco confuso. Então lembre de usar o Ctrl espaço para ligar ou desligar o TSP-Line. Se você quiser voltar a usar o Command Line aqui, é só desligar o TSP-Line. Se você estiver com o TSP-Line ligado, ele vai considerar o hotkeys. Se quiser, desliga. Então lembrem disso. Eu vou voltar nos próximos vídeos falando sobre outras ferramentas aqui. Das mudanças que vieram da versão 2 para a versão 3 e da 3 para 4, que foram poucas coisas, mas é sempre bom dar uma passada. Então lembre de se inscrever no canal, dar um like aí e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, galera!